amigos telespectadores da Rede Vida de Televisão e do programa Páginas Difíceis da Bíblia. Um bom dia, mais uma vez aqui estamos para o bem daqueles que nos veem e nos escutam. Para nós é um serviço, para nós é uma pastoral. Levar a palavra de Deus com exigências científicas para todos aqueles que se dispõem a recebê-las desta maneira. Bom dia. Bom dia, Padre Fernando. Bom dia a você que fielmente nos acompanha aqui através da Rede Vida de Televisão. Com muita alegria, nos encontramos mais uma vez para juntos voltarmos ao terceiro capítulo da criação, que trata sobre a presença do mal. Padre, inicialmente, há um ponto no fim do segundo capítulo que de algum modo volta como contraponto no terceiro. No fim do segundo capítulo, eles andavam no jardim, na presença de Deus, como bons amigos. E o texto ainda nos falou, andavam nus. Agora, com a chegada do mal, com a sua presença, eles percebem-se que estão nus e colocam a roupa. Por que essa imagem, antes nus e agora vestidos? Simplesmente, na época em que foi escrito o texto, uma maneira de falar da vergonha que se sente quando está nu. Agora, vamos ser honestos. Um marido e uma esposa se veem nus e sentem vergonha? De certo que não. Não. Por isso mesmo, é um arranjo lá daquela época onde a nudez era absolutamente vergonhosa. Bom, até nos nossos tempos também, não é? Se um marido e uma esposa ficam nus, estão dentro de um quarto fechado, não é? Ninguém anda nu por aí, certo? Isto é, nós não somos animais irracionais. Estes não se vestem, e não se vestem naturalmente, e nenhum tem vergonha do outro ou da outra. Este é simplesmente um modo de se falar de algo transcendental, de uma amizade transcendental que foi perdida. Agora, um sente vergonha do outro. Primeiro desobedeceram a Deus e agora se envergonham mutuamente. Agora, isto aqui está tudo englobado nos famosos dons da teologia tradicional, dos famosos dons préternaturais. E esses têm que passar por uma revisão completa. Uma completa revisão, porque nós não podemos aceitar isto aqui como era explicado 80 anos atrás. Por exemplo, eu falei da morte. Antigamente se dizia não morre. E fazemos o quê sem morrer? Vamos ser raptados ao céu? Uai, mas homens São outros Paulo, já foram raptados ao céu. Não. Paulo fala de um terceiro céu. Não. E não é nesse sentido de maneira nenhuma. A carne e o sangue, isto fala ele, não podem herdar o reino de Deus. Isto significa que nós temos um corpo que satisfaz as nossas necessidades neste mundo aqui. Nós seremos revestidos de um corpo sobrenatural, de um corpo melhor, espiritual, sem deixar de ser corpo, um corpo espiritual que é outro, que é diverso, feito um paralelo com o corpo ressuscitado de Cristo, assemelhando-nos ao corpo ressuscitado de Cristo, nossa cabeça, mas em continuidade com este corpo
que nós temos. Então significa dizer que o corpo ressuscitado pressupõe esse corpo. É claro que sim. É evidente que sim. E a igreja sempre fez isso. A igreja não olha ou não faz uma série de reverências, digamos assim, e oferece honras para os cadáveres, não incensa, não joga água benta, não abençoa uma sepultura. Sempre foi assim. Na certeza de que passará. Na certeza de que o corpo espiritual, embora diverso, está em continuidade com este corpo material, que é provisório. Quando o senhor fala que os dons, os famosos preternaturais, precisam ser urgentemente revisados, o senhor tem consciência de que então o catecismo precisa olhar isso, porque eles existem no catecismo. Não, com a maneira como eram ensinados na minha infância, por exemplo, de jeito nenhum. Sim, eu falei que a morte poderia ser uma outra morte, mas seria morte. Não seria uma morte tão dolorosa, tão indesejável como a nossa, mas haveria uma morte. E eu usei até a terminologia, não só minha, mas do padre Ranner também, uma morte sem morte. Agora, dos outros dons preternaturais, quais mais? A ciência de Adão. Adão tinha toda a ciência que a humanidade possui hoje, que os cientistas, com grande trabalho, conquistaram. É evidente que não. É evidente. Agora, que ciência Adão, ou os primeiros, chamemos assim, o primeiro ou os primeiros casais, que evidência, que ciência eles podiam ter. Ao texto aqui interessa apenas a ciência religiosa. Não a certeza, a ciência matemática, a ciência física. A única certeza que importa aqui é o relacionamento com Deus. Por isso eu digo que quando surgiu o primeiro casal, quando surgiu a inteligência, a vontade, a responsabilidade e o conhecimento moral do bem e do mal. Antes disso, nós podemos falar em homínidas, mas não podemos ainda falar num casal humano. Quando isto começou a existir nesta terra, certamente começou, mas a ciência nunca saberá, e nem a teologia. Padre, em seguida, no próprio capítulo 3, vem uma cena que, de algum modo, deixa o ouvinte leitor um pouco a se questionar. Trata-se das consequências impostas por Deus, fruto dos atos de cada qual, isto é, da serpente, do homem e da mulher. Mas eu não estou entendendo bem o que você está me querendo dizer. Eu estou só fazendo uma nota noticiária aqui para situar o leitor. E agora vem a pergunta. Deus que começa a sentenciar tanto a serpente quanto a mulher, bem como ao homem. A serpente, ele disse: porque fizeste isso, és maldita entre todos os animais da terra. E aí ele sentencia. E o mesmo ele fez com o homem e a mulher. O leitor, o telespectador, automaticamente introjeta: puxa vida, Deus castigou a Adão e Eva. É essa a lógica que nós devemos ter? Você aceita que Deus castigue? Eu aceito. Plenamente. Isso por que não torna um Deus mau? Não. Eu posso pensar em castigos didáticos. Você nunca foi castigado pelo seu pai? Diversas Você nunca vezes. foi castigado pela sua mãe? Inúmeras vezes. E queriam mal a você? Não. Pois é, assim Deus castiga também. Deus castiga a fim de bem. São castigos didáticos. O autor simplesmente quer dizer
que esta vida, que é real, agora que nós vivemos, tem a ver com a escolha desastrada do pecado. Agora, se você quer, eu falei, e mais uma vez é um aprofundamento, eu falei apenas do pecado dos inícios, das origens. A igreja nos faz aceitar a presença do pecado chamado original em cada um dos que nascem. Um pecado que se chama de natureza, não de vontade. Para São Tomás, esse pecado original é mais leve que o pecado venial, porque é anterior a qualquer ato de vontade. O que é isto? Na verdade, isto aqui nada mais é do que ter entrado num mundo que disse não a Deus de maneiras misteriosas desde o início. Você entra numa barca furada. E que culpa tenho eu por entrar numa barca furada? Você não tem nenhuma culpa, mas entrou na barca furada. Sem nenhuma culpa sua. Você nasceu num estado de desequilíbrio religioso diante do epicentro que é Deus. Nenhuma culpa pessoal. Vamos fazer um intervalo e voltamos. Muito bem. Voltamos. Se o pecado natural, tema que estávamos falando até pouco, se o pecado original, melhor, faz parte da natureza e a imagem... Não faz parte da natureza, é preciso entender. Não é natural no sentido de querido por Deus e algo de humano, que faz crescer o ser humano. Isso não. Pelo contrário, o diminui. Não. É um câncer. Sim, é um câncerzinho. Mas de natureza bem menor do que, como diz Santo Tomás, do que um pecado venial. Mas chamou minha atenção, e de certo também ao telespectador, a imagem usada pelo senhor. É como se tivéssemos entrado numa barca, mas furada. Ou, se você preferir um outro exemplo, que seria sempre analógico, você, supondo que isto aqui está totalmente poluído, o ar está inteiramente poluído, e você entrou aqui e respira este ar. E que culpa tenho eu? Nenhuma. Só a culpa de ter nascido. Quando abrimos hoje os grandes manuais católicos e vamos ver o conceito de pecado, a Igreja nos ensina, a partir da sua teologia moral, que pecado é todo ato desenvolvido por mim, com total consciência, liberdade e vontade. Não. Como que eu posso chamar de pecado um ato no qual não há minha vontade? Pecado não é um conceito unívoco. É um conceito analógico. E aqui você, com analogia, você faz as distinções entre o famoso pecado original, pecado grave ou mortal, que te indispõe definitivamente por culpa sua com relação a Deus. Mas pecado não é um conceito unívoco. Não significa sempre a mesma coisa. É diferente um pecado venial de um pecado mortal. É totalmente diferente. Não tem. Não te elimina a amizade com Deus. E o pecado original é um pecado de natureza ou de raça, pelo fato de termos sido concebidos neste mundo poluído aqui. Porém, se eu cheguei e quando cheguei recebi um universo e um ar contaminado e um universo desequilibrado... Desde a concepção. Desde a concepção. Você começou a respirar. Então, sintomaticamente eu posso afirmar, eu estou desequilibrado. Não tem a menor dúvida. Diante de Deus você nasceu assim. Você foi reequilibrado quando no batismo você foi enxertado num homem novo, num novo Adão, que é Jesus Cristo.
Muito E bem. agora pode levar a vida dele. Ok. E quando caio? E quando peca-se? Vamos usar a terceira pessoa. E quando o ser humano peca? E quando o ser humano cai? O que acontece? O que acontece? Ele recebe de novo esse desequilíbrio? Não, ou ele... porque o que Deus fez, ele não desfaz. Você simplesmente é um membro de Cristo, sim, mas um membro mortificado. Ou seja, um ramo, para usar a terminologia evangélica, um ramo que não produz mais fruto. E posso voltar a produzir Pode. fruto? De que modo? Pode. Com a reconciliação com Deus. De que modo isso acontece? Bom, isso acontece de mil maneiras. Não é só com os católicos, né? Para nós, católicos, o meio normal, ordinário, que a igreja nos põe diante dos olhos é a confissão auricular. Mas existem outros meios também, claro. O arrependimento perfeito. Aliás, a absolvição sem arrependimento seria o quê? Mas o perdão também não se dá na hora da absolvição, né? Já que estamos Normalmente, você já vai perdoado. Porque se você vai a um confessionário, você vai contrito, não é? Não vai brincar lá dentro, contando sua miséria por brincadeira. Agora, qual é a graça que você recebe? É o perdão sacramental que age por antecipação. Mas supõe a absolvição. Só que já age antes de você Então, o receber. perdão acontece... No momento em que você faz um ato de condição perfeito. Porém, ele está relacionado intimamente com a absolvição que receber. Que vier a receber. Para nós, os Sim, protestantes sim. não se confessam. Eles devem pedir perdão a Deus de outra maneira. Os que não são cristãos, né, Deus tem modos muito misteriosos para nós de conduzir cada um de acordo com aquilo que existencialmente ele é. Agora, padre, voltando ainda um pouco ao pecado original, se o clima é de desequilíbrio, qual é o remédio para o pecado original? É só o batismo? O remédio é a sua inserção no novo Adão, que para nós normalmente se dá no ato do batismo. E para os povos que não são cristãos? Deus tem infinitos meios para levá-los à salvação, sempre em Cristo. Às vezes não com o batismo. A maioria do mundo não é cristã. Com outros meios, mas nunca sem Cristo. O importante é estar ligado a Cristo, de uma maneira ou de outra que só Deus sabe. Muito bem. Padre, por que o capítulo 3º, ou melhor, né? Por que o mal aparecer só no capítulo 3º? A seu ver, de acordo com sua experiência, tanto tempo estudando a Bíblia, teria uma razão pedagógica de ser? Teria um motivo? Eu não entendi a pergunta, não estou entendendo. Por que o pecado apareceu só no 3º capítulo do livro? Porque, didaticamente, aqueles que o compuseram queriam mostrar que uma coisa é o que provém diretamente de Deus, a criação, inclusive do homem e da mulher. Outra coisa é o mal moral, que, como eu disse, não com essas palavras, mas de formas distintas, é tardio. O mal é tardio, só entrou com o homem e com a mulher. Antes disso havia males? Sim, males físicos, sim. Havia terremotos, havia maremotos, havia tsunamis. O que fez com que os dinossauros desaparecessem da face da Terra? Algum cataclisma. Mas nós podemos chamar isto de mal moral? Não. Padre, mas se o mal moral passou a existir depois da presença do homem e da mulher... Com a presença do homem. Com a presença do homem e da mulher,
Quem Sim. é a origem primeira do homem e da mulher? Quem é o causador? Da origem do homem e mulher, Deus. Deus. Deus os criou. Mas Deus não os criou com o desequilíbrio. Deus não os criou desequilibrados. E Deus, por ser onisciente, por saber o que nos vai acontecer amanhã, por que ele não previra isso? Eu vou dizer uma coisa para você que precisa ser explicada. Deus nunca imaginou um mundo sem pecado. Isso é pesado. Nunca o telespectador... Nunca imaginou. Por quê? Tira as conclusões, tira as consequências. Deus teria frustrado, se teria frustrado. E Deus se frustra. E o Cristo, o que seria aqui? Um esparadrapo. Veio no último momento aqui fazer uma sutura que não estava no plano de Deus. Olha que peso para a cristologia. Nele, por ele, para ele, Cristo morto e ressuscitado, foram criadas todas as coisas. Ele está acima de tudo. São textos do Novo Testamento. Um mundo sem pecado nunca foi pensado por Deus. Agora, o que ele não podia injetar pessoalmente, deixou que a liberdade e Satanás o fizessem. Simplesmente. É profundo, interessante esse pensamento. Do contrário, você veria um Deus frustrado. Um Deus que fez uma coisa e deu outra. Nós podemos pensar isso de Deus? Deus se frustra alguma vez? O Cristo veio aqui resolver um probleminha aqui que surgiu no último momento? Ou é aquele para quem toda a criação foi criada, toda a criação foi realizada, feita? E este Cristo é o único Cristo, é o Cristo morto e ressuscitado. Não pense um Cristo sem morte e sem ressurreição, que nunca foi pensado também pelo Pai. Que não foi pensado pelo Pai. Então a gente tira dos planos de Deus o movimento da cruz e da ressurreição. Simplesmente esses inimigos, chamamos-los assim, trouxeram a Deus a possibilidade, levaram Deus a trazer o remédio que é maior do que o pecado realizado. Ó feliz culpa, diz o cântico do sábado, porque nos mereceu tal e tão grande Redentor. Ó feliz culpa. Está vendo? Quer dizer, os seus pecados sempre estiveram no plano de Deus, mas sempre estiveram como a sombra necessária para fazer brilhar melhor a luz. É uma sombra necessária para que a luz pudesse ser brilhada. A nossa liberdade contaminada pelo mal. Desde o primeiro instante, a nossa liberdade. Desde o primeiro instante, mas não por Deus. Mas Deus previa tudo isto. E Deus aceitou. E isto aqui, o mal entrou nos planos dele, como um inimigo a ser vencido. Cristo morto e ressuscitado. Temos que finalizar. Chegou o nosso momento. Até a próxima vez, até o próximo domingo. Se Deus quiser, espero que tenham aprofundado um conhecimento que nem todos os dias e para todos se dá. A você e a sua família, Deus abençoe, um bom domingo, uma boa semana. Fique na paz do Senhor.